Olá, muito boa noite. Está começando o ES News Especial aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, muito bom ter a sua companhia, a sua audiência com a gente. Hoje no programa a gente recebe o presidente do Conselho Regional de Administração e também procurador da Federação das APAES aqui do Espírito Santo, Maurílio Inês, que é o nosso convidado para bater um papo com a gente aqui. Boa noite, Maurílio, um prazer tê-lo aqui, viu? Boa noite, Fabiano, prazer é meu. Boa noite, telespectadores. Prazer é nosso recebê-lo, Maurílio. Olha, Maurílio assumiu a presidência do Conselho Regional de Administração agora no início do ano. Um conselho que é um dos maiores do Espírito Santo, né? Só perde, eu acho que para a OAB hoje, porque é uma ordem, mas que também não deixa de ser um conselho, mas é um dos maiores do Conselho do Estado, né, Maurílio? Temos por volta hoje de 23 mil inscritos. É bastante coisa. Vamos dizer assim, e mais em média umas 4 mil empresas também que atuam na área da administração. É uma das áreas que eu acho que mais cresce também, eu penso, tendo em vista que toda empresa que vai começar, vai abrir, ela precisa ter um administrador. Toda empresa precisa de um administrador, mas tem também aquelas que necessariamente são empresas da área de administração. Então, além disso, ela precisa ter também o responsável técnico, para que possa tratar com ética, com responsabilidade e que a coisa saia de forma correta, né? A empresa fica bastante segura e também garante segurança para a população, para a atividade de um modo geral. Ou seja, isso garante também quando a gente fala das relações com o poder público, né? Principalmente com o poder público. Porque o poder público é a capacidade que a gente tem de zelar pela coisa pública, o trato da coisa pública. E o Conselho é uma autarquia federal. Então ele tem responsabilidade, ele tem zelo, ele tem responsabilidade, como eu falei, o trato da coisa pública, né? Então, principalmente o poder público. A gente tem essa preocupação, porque não onera o poder público se tratado de forma condizente como determina a legislação. Então, recentemente, inclusive, o Ministério Público aqui do Estado realizou uma operação Asepse, né? Que tratava exatamente dessas irregularidades em licitações, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão também de como o CRA, né, pode ajudar nesse sentido. Inclusive, o Maurílio estava me contando de algumas ações para prevenir que situações assim aconteçam, né? Mas antes da gente falar um pouco dessa questão mais burocrática, técnica, né? Vamos falar da atuação do CRA, né? Ou seja, o que faz um conselho? Para quem está em casa assistindo a gente agora e às vezes não conhece o funcionamento, como que o conselho atua, Maurílio? Como que funciona? Nós temos uma pequena confusão entre conselho e sindicato, né? O sindicato, ele trata estruturalmente da situação do empregado, salário, essas coisas todas assim. O conselho, ele cuida da profissão, ele cuida de estar alinhando a profissão com o mercado de trabalho, né? E aí ele prepara o administrador, ele cuida do administrador nesse sentido, zela pela profissão do administrador. Então, esse é o ponto básico do conselho, entre conselho e sindicato, a diferença básica. Atua, então, de forma assim, sintetizando, o sindicato cuida do profissional. Do profissional, em relação principalmente à questão salarial. Há salarial, uma confusão. Né? Desse entendimento, né? Nesse entendimento, que na verdade não é. São ações bem distintas. São distintas. E o conselho é muito voltado para a profissão. A profissão do administrador. Capacitação, vigília em sentido, como você acabou de citar agora há pouco, um dos problemas que acontecem, né? E nós atestamos a capacidade das empresas, dos profissionais, acompanha-se o responsável técnico, né, com essas empresas. Tudo isso é forma de acompanhamento pelo Conselho de Administração. Pelo Conselho. O zelo que eu te falei do trato da coisa pública, por exemplo, nós temos a grande preocupação que isso acontece muito, diplomas falsos, e não passa pelo Conselho se não tiver até a última instância de resolução do problema. Então, esse é um cuidado muito especial que o Conselho tem. Não adianta apressar, porque não sai se não tiver cumprido todos os trâmites de verificação
da veracidade desse diploma. Ou seja, isso, infelizmente, né, recentemente também uma operação do Ministério Público tem levantado essa questão da veracidade dos diplomas, né? Se eu não me engano, 4.000 diplomas já foram cancelados aí na operação, se não mais. É uma realidade que a gente convive com isso, muito, muito presente, né, Maurício? Fabiano, esse daí é um ponto que você tocou aí, isso foi uma operação pontual agora. Por quê? Houve uma quantidade, então ela está sendo marcada pela quantificação de diploma de uma vez só. Mas o Conselho se depara com isso mensalmente. Quase que todos os dias aparece. Rotineiro. Rotineiro, é rotina do Conselho essa verificação e esse cuidado que tem para que não caia nesse deslize de se atestar um diploma que, na verdade, não houve currículo para ele. Assim, o Conselho identifica hoje em quantidade, é grande a quantidade de currículos falsos que são identificados? Geralmente nós temos em média aí 5, 6 por mês. Bastante coisa. Que se busca lá tenta-se buscar no Conselho o registro. Hoje o Conselho, a administração, ele também está presente de forma mais global no país todo, praticamente no país todo? Todos os estados. Todos os estados. Tem representação do CRA, Conselho Regional de Administração. E essa atuação, ela é feita de forma, então, bem sistemática, né, de controle disso? Existe hoje o Conselho Federal de Administração, que é quem nos reportamos, né? Todos que existe também o Conselho, o Conselheiro Federal, que é quem faz o elo entre o Conselho Estadual e o Conselho Federal. Sim. Que facilita mais até em termos da própria administração, né, de cada estado. Sim. Existe o Conselheiro Federal que faz essa ligação direta entre o regional e o federal. Entre o regional e o federal, Federal. Né? E dá essa... Todos os estados têm representação. Todos têm. E existe um fórum, o Maurício estava me contando antes da gente começar a entrevista, que existe um fórum que engloba todos os conselhos, por exemplo, dentro do Espírito Santo hoje, todos não, né? Uma grande parte, talvez, dos conselhos de profissão, né? Ou seja, conselho de administração e outros também aqui no estado. Sim, esse a gente está denominando de fórum. É um fórum do Conselho de Representação, né, de profissões, e a gente tem hoje, nós estamos composto inicialmente, já há uns 3 anos que esse fórum vem se formando, está ganhando corpo agora com o estatuto, de tudo, de um modo geral, e a gente está agora com 7 representantes. É um fórum de discussão de assuntos inerentes às profissões. Sim. Né, em defesa em comum. Hoje, quais conselhos que participam, além da administração? Nós temos o Conselho Regional de Administração, Economia, Terapia Ocupacional, né, e Fisioterapia, que é o TO. Sim. E temos Contabilidade, o CAL, são 7, Química, que é o nosso coordenador, e o Corecon, e também a OAB, que a OAB também atua. Que é a ordem, que muito embora, por isso que a gente pretende denominá-lo de Fórum dos Conselhos e Ordem. Muito legal. Isso fortalece, né? Sim. É um fortalecimento da boa formação profissional e também da defesa das profissões, né? Das profissões, garantia dos direitos, defesa das profissões. Claro. Exatamente. Eu acho que interesse em comum. Interesse em comum, né, desses setores, porque quando você fortalece as profissões, isso é muito importante, né? A gente fortalece também a formação superior, né? A boa formação, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto uma popularização muito grande de cursos superiores aí, né? Enfim, e às vezes a gente até fala de qualidade duvidosa, porque a gente não sabe como que estão os registros disso, às vezes junto ao MEC, enfim, junto aos órgãos que deveria ter esse registro. Então, cria-se essa dúvida, né, Maurílio? É algo que tem que ficar muito atento também, porque às vezes nesse ponto, às vezes o diploma nem é falso, mas a formação às vezes não está tão adequada, né? Tudo isso tem que ser analisado, né? Tudo isso é analisado. Se a faculdade existe, se aqueles diretores que assinaram o diploma efetivamente, ou quem assinou o diploma efetivamente fazia parte, ou se é uma réplica ali que eles tentam botar e fingir, cola de um e tira de um, coloca em outro, isso já aconteceu. É mesmo? É uma montagem, né? Pega um diploma, pega com a assinatura daqueles e bota o nome. Só troca o nome da pessoa. Mas aí existe o registro que você consegue junto ao MEC. Ah, entendi. Então, o registro daquele diploma. É aí que o Conselho
sabe se aquele diploma foi registrado no MEC ou não. Aí que vem a grande atuação dos conselhos. Entendi, ou seja, na identificação mesmo. Identificação se aquele diploma efetivamente foi registrado no MEC ou não. Aquela pessoa com aquele nome naquele período, se cursou naquele período, se ele atuou efetivamente naquele período. Isso é muito importante, né? Quando você, Se a faculdade tem registro, se ela tem autorização para funcionar, parece muito faculdade fantasma. Não, eu imagino, né? Infelizmente, e algo que a gente tem visto, isso é muito triste, né? No nosso país. Sim. Essas falcatruas em tudo quanto é área. É só na política que a gente vê, não. Os escândalos, talvez, da política, eles explodem mais. Exatamente. E eles dão mais visibilidade. Mas em todas as categorias profissionais, infelizmente, a gente vê pessoas tentando se dar bem a custo de qualquer custo, né? A qualquer custo. Enganando, com diploma falso. Pois é, a gente estava comentando agora, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, da Operação Asepsia, né? Dessa questão de você identificar as empresas que têm realmente a capacidade técnica adequada e o CRA presta esse serviço, né, de atestar essa capacidade técnica para essas empresas. Ou seja, até isso eles estavam tentando burlar, né, há um tempo atrás. Sempre aparece. Sempre aparece, infelizmente. Mas é assunto para o próximo bloco, viu, Maurílio? A gente vai por um rápido intervalo. Já já a gente volta com o ES no Especial. Fique ligado na gente aqui na Rede TV Espírito Santo. É bem rapidinho. Estamos de volta com o ES News Especial, aqui na Rede TV Espírito Santo, hoje recebendo o presidente do Conselho Regional de Administração aqui do Espírito Santo, Maurílio Inês. No bloco anterior já contou um pouco para a gente da atuação do CRA, como que funciona o Conselho, né, enfim. E a gente citou aqui, a gente prometeu isso no bloco anterior, comentar um pouco sobre a Operação Asepsia, uma operação inclusive que a gente mostrou em rede nacional recentemente aqui na Rede TV, uma operação do Ministério Público que apontou empresas que oferecem serviços de limpeza, né, limpeza em escolas públicas, e que estavam, segundo o Ministério Público, atuando em conluio, né, para conseguirem, ganhar as licitações. E quando a gente conversou sobre esse assunto, né, o Maurílio estava me contando que o Conselho Regional de Administração, né, tem uma atuação também voltada para tentar inibir esse tipo de ação quando você atesta, quando você mostra a capacidade técnica das empresas. É isso, Maurílio? A gente tem que ter um cuidado pela seguinte situação. Claro, as empresas citadas, algumas dessas empresas citadas, todas têm registro no Conselho, quase todas têm registro no Conselho, há um acompanhamento, há atestados realmente efetivados quando no Conselho, mas a grande preocupação que a gente tem é porque a gente acompanha os editais. A equipe de fiscalização acompanha os editais que são lançados somente pelos órgãos públicos, entendeu? E aí ele entra recomendando. O Espírito Santo não tem poder, o CRA não tem o poder de falar muda isso aqui, apesar de ser um órgão fiscalizador federal de profissão regulamentada. Sim. Mas você orienta que se faça exatamente para evitar o que aconteceu. Perdão. Para evitar o que aconteceu, ou seja, há um desgaste de imagem, há um custo, ou seja, onera o Estado ou o município, seja o que for. Muitos municípios acompanham a nossa recomendação. Muitos municípios têm contato direto com os nossos profissionais da área de fiscalização para saber como atuar nisso daí. Ou seja, nesse caso, por exemplo, o Maurílio estava me contando que vocês até recomendaram, como eram contratos de uma licitação da SEDU, da Secretaria de Estado da Educação, vocês recomendaram à SEDU que exigissem esse atestado, era isso? Isso. Tão logo, isso já é um processo de 2016, Fabiano. Então, sim, em meados de 2016, ele foi lançado, o edital foi lançado. Sim. E foi detectado lá pelo Conselho que não se exigia nem atestados de capacitação técnica, né, que apresentasse atestado de capacitação, nem tampouco os representantes técnicos, né, os responsáveis técnicos. Isso não estava claro no edital? No edital não constava isso. E isso, por que a gente recomenda? Porque dá uma segurança. Tanto é verdade que aconteceu isso, que aconteceu. Claro. E aí a gente recomenda. E imediatamente nós, através do setor de fiscalização, recomendou que se fizesse
a retificação do edital. E a CEDU nos respondeu imediatamente também, dizendo que não havia aprovação para essa exigência. Algum órgão lá não... A procuradoria deles. Provavelmente a Procuradoria, não me lembro aqui, mas provavelmente a Procuradoria. Sim. E o que nos cabe aí é encaminhar para o Ministério Público, sempre para resguardar a administração e também as empresas que atuam na área da administração. Esse caso específico, por exemplo, é a terceirização de mão de obra. Sim. Que é uma área inerente à administração. Sim, ou seja, é algo que a gente comentou no bloco anterior, né, que infelizmente a gente percebe em diversos setores da sociedade que acabam tentando levar proveito, né? A gente falou de profissionais, por exemplo, com diplomas falsos, mas nesse caso também empresas, né, que tentam burlar a legislação, tentando burlar nesse caso uma licitação pública, ou seja, que envolve recurso público, dinheiro público, simplesmente, né, para tentar ir de forma ilegal, de forma desonesta, né? Apresentando atestado de capacidade técnica de serviço não executado. No caso, há um cuidado muito especial. Quando a empresa vai fazer um registro do atestado de capacidade técnica, a gente vai ao local e observa se efetivamente aquele serviço foi atestado. Sim. Foi efetivado. E aí atesta a certificação. Nesse caso, inclusive, ouviu até uma oficina mecânica, né? Imagina Jamais essa oficina mecânica teria participado desse certame. Jamais se tivesse exigido, porque primeiro que ela não ia obter isso junto ao Conselho de Administração. Ela não teria esse certificado, né? Não teria esse certificado, nem como buscar isso aí, que ela não tem qualificação técnica para isso. Né? E muito menos responsável técnico. De fato, parece que ter sido aí enfim, talvez uma negligência, já que foi orientada pelo CRA, uma negligência talvez aí do setor público, né, que talvez não quis enxergar essa orientação. Um zelo, né? Faltou um zelo mais apropriado ali. De fato, né? Agora, além do CRA, o Maurílio tem uma longa trajetória também junto à Federação das APAES do Espírito Santo, que eu tenho um carinho muito grande, já de longa data aí, com as APAES aqui do Estado. Inclusive, conheci Maurílio por meio das APAES. Maurílio hoje é procurador da Federação das APAES, né, que engloba todas as APAES do Espírito Santo. São 40 APAES. Né? Um trabalho muito bonito, né, que presta assistência a pessoas com deficiência intelectual múltipla. Né, e, assim, essas 40 APAES que tem hoje no Espírito Santo, sem dúvida alguma, elas têm uma representatividade e um trabalho tão sólido, tão consolidado, né, prestam um serviço que, de fato, era para ser do poder público. Exato. E não acontece. Então tem entidades do terceiro setor que são anjos, né, que fazem esse trabalho. Abraçando, né? Isso aí. Não é? A PAI ela surgiu para defender e garantir direitos das pessoas com deficiência. Né? E com a falha do poder público de não atuar, ela começou a atuar na área da educação, da assistência, da saúde, e aí e com isso ela houve a necessidade de se criar parceria, que o poder público observou que é muito mais eficaz para eles que tenha uma entidade atuando para isso daí. Entendi. Não, e é muito legal, né? Assim, eu que conheço de perto a atuação, a seriedade das APAES aqui no Estado, o trabalho do Maurílio, lá do Wanderson, né? Que é o presidente da federação, enfim, de algumas APAES também, como a APAE de Vitória, lá com a Maísa, a APAE de Vila Velha, enfim, outras APAES do Estado. A gente vê como eles doam o sangue, doam tempo por esse trabalho, né? E é um trabalho, né? Sim, e é um trabalho com muito voluntariado, né? E assim, lógico, e além do pessoal de corpo técnico, né? Sim. Que de fato são profissionais que acabam doando, e é importante a gente falar isso, né? Como essas entidades hoje passam também por muita dificuldade, né, Maurílio? Muita. E você até ficou abismado, elas que não são tratadas especialmente, de forma especial. Ela é tratada como uma empresa. Então, se há um registro de um empregado e ele é empregado efetivamente, ele vai ser tratado como empregado. Ou seja, qualquer ônus
Total. Total, né? Por exemplo, a prefeitura ou o Estado, enfim... Firmou um convênio. Firmou um convênio. Demorou a repassar, a entidade não tem o recurso para pagar o funcionário. Se ele for para a justiça, a entidade é obrigada a pagar, sem dúvida nenhuma. Né? Ou seja, não é fácil, né? Porque a gente Quem sabe das dificuldades que o município tem até aprovar a situação orçamentária para repassar o recurso previsto no convênio, mas a entidade fica também com muito problema. Ou seja, são 40 PAIs em todo o estado, né? Ou seja, 40 dos 78 municípios, né? A gente tem aí, metade do Espírito Santo, né? Tem a PAIs, mas elas não atendem só o município, né? E onde não tem a PAI, tem Pestalozzi. Tem a Pestalozzi. Que é uma irmã. Sim. Né? A Pestalozzi também, nós temos um trabalho muito junto com a Pestalozzi. Teria hoje a cidade, quantos municípios que não tem a PAI nem Pestalozzi? Eu acho que somente 6 municípios não têm a PAI nem Pestalozzi. Mas um município vizinho, por exemplo? Aí sim, aí tem no município ou a PAI ou Pestalozzi. Apenas 4 municípios têm a PAI e Pestalozzi por alguma coisa que aconteceu, porque onde tem Pestalozzi não tem a PAI. Não tem a PAI, e vice-versa. Mas apenas 4 municípios têm a PAI e Pestalozzi, que é Guarapari, Ibatiba, Vila Velha e Serra. Olha só. Sabe, esses 4 têm a PAI e Pestalozzi. Mas é porque o público o público-alvo é o mesmo, né? Sim, são as pessoas com deficiência e dá intelectual múltipla. E dá essa assistência, né? Então, agora, uma luta contínua e conjunta. Claro. A PAI e Pestalozzi. Agora, por exemplo, quem está em casa assistindo a gente agora, Maurili, por exemplo, sente a vontade de querer ajudar esse trabalho sério que as APAES realizam. Existe alguma forma via federação ou tem que ser diretamente com as APAES? Como que funciona? Existe hoje a doação via Excelsa, né, que é através de energia, conta de energia. Sim. Que existe uma empresa que faz esse contato no estado inteiro. E telemarketing, né? O telemarketing, a gente chama de telemarketing, que era o grande fluxo de recursos, que com certeza com essa queda dos telefones fixos, caiu muito, as APAES sofreram, já estão buscando outras formas de sustentabilidade. Sim. Né? Mas a gente sempre orienta para procurar diretamente as APAES, que facilita, a coisa fica mais personalizada. É importante deixar claro que essas entidades, elas não têm, muitas delas, né, acabam não tendo como fonte de recurso próprio, né? Uma ou outra acaba tendo, às vezes, comercializa algum produto, algum artesanato, alguma coisa, mas a maior parte vive mesmo de convênios, não é, Maurílio? De convênios e outra coisa também. Faz-se muito bingo, assim, não digo bingo, rifas, né? Sabe, ações beneficentes, para poder angariar. Agora, não é o que a gente chama de sustentabilidade, que é aquilo que deveria vir de um produto exclusivo da instituição, sabe, produzido ali na instituição. Sim. Então, coisas que também preocupa bastante, que a gente vai ter que buscar, porque a gente sabe a dificuldade, o governo federal já não tem recurso mais, a não ser através de emendas parlamentares. Sim. E o Estado também tem uma certa dificuldade, e o município está sufocado, nem se fala, né? Mas é o que ainda socorre as instituições. Claro que o Estado também, nós temos uma grande parceria com a Secretaria de Educação, que abraçou os meninos, os alunos de 4 a 17 anos, que lá tem a faixa etária, né? De 0 a 4, depois de 4 a 17 acima, que já são atendidos pela assistência. Pois é, inclusive, só para a gente encerrar, o tempo já está esgotado, eu estou me mostrando aqui o tempo, mas só para a gente comentar, o Maurílio me deu um dado aqui antes da entrevista que me deixou até um pouco assustado, que não existe política pública para de 0 a 4 anos, que é exatamente a idade ali, nessa primeira infância, que você identifica as deficiências. Exatamente. E até uma forma de você iniciar um tratamento precoce, né? No início ali daquela deficiência, não é isso, Maurílio? Exatamente. Não tem. Não tem isso daí. E as APAES prestam esse serviço? Presta boa parte das APAES sim, porque a família chega na entidade, ela é encaminhada para lá com a identificação imediata de um diagnóstico e precisa ser desenvolvido ali. Né? Ele precisa ser estimulado, a criança precisa ser estimulada, ou com fono, ou com fisioterapia, sabe? E assim. Não é um trabalho fácil, de fato, existe essa omissão, né, do poder público, de uma certa forma. Legislação, como legislação, dizer, talvez, né? Da primeira infância,
para buscar, de fato, melhorar essa situação, né? Até dar um suporte, né? Um respaldo para as APAES como recurso, né? Porque se você tem a legislação, você pode cobrar um recurso público. Exatamente. Não é isso? Você pode cobrar uma emenda, pode cobrar... Se não tem legislação, como que você pede alguma coisa, um recurso, né? A entidade fica aí de pires nas mãos para tentar conseguir alguma coisa no município, no estado, ou, né, uma emenda parlamentar. Quem está em casa assistindo a gente agora, que não conhece o trabalho, eu convido a conhecer, visitar a PAI ou a Pestalozzi da sua cidade, do seu município, para conhecer. Eu tenho um maior carinho, eles me chamam de padrinho, mas eu me sinto realmente um padrinho de verdade, porque eu tenho um carinho muito grande, queria até estar mais próximo do dia a dia, né, da Federação das APAES, não consigo por conta das nossas agendas, mas a gente tem um prazer muito grande, assim, de dar essa pequena contribuição para esse trabalho tão sério, né, tão justo, tão necessário, que é o trabalho realizado pelas APAES. Maurílio, obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui, tirando dúvidas, falando um pouco do conselho que você preside, o Conselho de Administração aqui no Estado, e também um pouquinho sobre esse trabalho lindo, né, capaz, você já além de ter tempo como presidente do Conselho Regional de Administração, que deve ocupar muito tempo dele, ainda também tem esse trabalho bonito lá na PAI. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Que agradeço, o CRA em especial também agradece e agora especialmente a Federação e todas as APAES também agradece a sua colaboração e a sua participação sempre conosco, sempre que solicito, o Fabiano está sempre pronto. A gente tenta, é um prazer. À disposição. E a nossa entrevista fica por aqui, mas você ainda acompanha os destaques dos cinemas aqui na Grande Vitória. Boa noite para você, até a semana que vem. E aí, gente, tudo bom? Já sabe quais são os destaques do Cinemark deste fim de semana? Ainda não? Bom, deixa que eu te conto tudo. Provavelmente você já deve estar acompanhando o grande movimento nas sessões, né? Pois é, Vingadores Ultimato chega para sua tacada final. É que o universo está em ruínas por conta dos esforços do titã louco Thanos, mas com a ajuda dos seus aliados restantes, os Vingadores se reúnem mais uma vez para desfazer as ações de Thanos e restaurar a ordem do universo de uma vez por todas, não importam as consequências que os esperam. Whatever it takes. Whatever it takes. Já pensou ter a amizade de um leão? Pode parecer loucura, né? Mas essa é a história do filme A Menina e o Leão. Bom, Mia é uma jovem de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção além de fugir com o leão para salvá-lo. I love you, Charlie. A Menina e o Leão. Se quer dar boas risadas, De Pernas pro Ar 3 é a minha indicação para você. Os produtos eróticos de Alice fez com que ela rodasse o mundo, visitando diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe Marion. Porém, o surgimento de Leona, uma jovem competidora, faz com que mude seus planos. De Pernas pro Ar 3. Licença, Alice. Chegou a boneca que você encomendou. Boneca? Opa, posso brincar com ela? Não! Você pode conferir a programação completa no site da Cinemark. Aí é só garantir o seu ingresso e curtir sua sessão. Até semana que vem!